Cidadania de hoje está falando sobre violência e segurança pública. Nosso entrevistado é o delegado Rafael Ferreira Viana. Delegado, a gente estava falando de como evitar crimes, como a pessoa pode se preparar, né, para não ser vítima de crimes. O que eu quero te perguntar é o seguinte, existe um tipo de pessoa que é mais vulnerável, que os bandidos preferem? Não existe um tipo de pessoa que eles preferem, mas eles vão sempre buscar o alvo mais fácil. E sempre vão buscar a pessoa que, a princípio, eles vão ter o elemento surpresa a seu favor. Uhum. Então, não existe... Mas, por exemplo, pessoas idosas, jovens... É difícil você afirmar com certeza, porque vai ser daí, a gente vai continuar no campo de como a segurança pública é feita até então, que é com achismo ou intuição. Não existem pesquisas que comprovem que existe uma tendência a esta pessoa ser vítima ou não de crimes. Então, é difícil a gente fazer uma afirmação, não, mulheres ou idosos vão ser vítimas de crimes de maneira mais fácil. De maneira intuitiva, sim, mas baseado em estudos científicos, a princípio não existe. E a postura da pessoa faz diferença? A pessoa está andando na rua, por exemplo. Faz diferença justamente por causa disso. Se uma pessoa atenta, que não esteja falando no celular, que não esteja distraída, subiando, que não esteja com a bolsa aberta, e tiver uma que esteja nessas situações, provavelmente o criminoso vai escolher aquela e não essa. Porque ela está atenta, ela vai perceber ele antes de abordar. E depois que a abordagem ocorre, daí redução de danos. Então, uma pessoa distraída, que não observa as outras pessoas, não observa o ambiente, não está prestando atenção ao que ocorre à sua volta, provavelmente é uma vítima mais fácil, justamente porque ela vai ser abordada, o elemento surpresa vai estar a favor do criminoso e ela não vai ter reação possível. Eu falei no começo do programa que o Brasil está com 26 homicídios para cada 100 mil habitantes. E as pessoas têm falado muito de que Curitiba tem mais homicídios do que São Paulo, comparativamente ao número de pessoas, né, de habitantes. Isso é real? É real. São Paulo teve uma redução muito grande do número de homicídios. Estatísticas, a gente sempre tem que ter alguma cautela com estatísticas. Os números, muitas vezes, eles não mostram realmente a realidade. Até porque, então, vou fazer um parênteses para uma outra pergunta. Esses números, eles são baseados nos boletins de ocorrência? E nem sempre as pessoas fazem boletim de ocorrência? Depende do crime, depende da Secretaria de Segurança Pública, como ela contabiliza aquele tipo de crime específico. O homicídio, via de regra, ele tem três fontes, né, que são as mortes violentas registradas no IML, o boletim de ocorrência e os inquéritos policiais instaurados por homicídio. Então, a tendência, como o homicídio é um crime grave, que existe ali o corpo, a vítima, enfim, a tendência é que os números sejam reais, sejam muito próximos, não tem como você maquiar aquele número. De qualquer maneira, as estatísticas, elas nos servem apenas para uma coisa, para pensar e questionar o porquê aquilo, porquê daquilo. Então, assim, é mais, é menos, mas por quê? Por que existe um acréscimo dos números aqui em Curitiba? Né? E aí que a gente novamente tem que voltar nas políticas criminais e na área de segurança pública. E as três grandes áreas que eu falei no início. E o quanto esses crimes e esses homicídios têm a ver com o uso de drogas? Os estudos criminológicos, eles revelam que não existe uma relação direta e causal, uso de drogas, criminalidade. Então, primeiro, que já é descartado, através também de estudos acadêmicos, científicos, é descartado o efeito psicofarmacológico da droga. Então, que o efeito psicoativo de uma droga vai levar alguém a cometer um crime. Não existe isso, ainda que exista no imaginário popular. Mas nem roubo? Nem roubo. Aí, o que ocorre? Não é uma relação causal, então. Utilização de drogas gera criminalidade. A relação que existe é processual. Por quê? A pessoa está marginalizada ou está numa subcultura delinquente, começa a cometer pequenos delitos, começa a utilizar drogas. Começa a cometer outros delitos mais graves, justamente pela subcultura que ela está inserida, pela associação com outros criminosos que ela faz, começa a cometer crimes com mais violência e começa a utilizar outros tipos de drogas. Então, não existe uma relação, como eu falei, ela primeiro utiliza droga e por isso ela comete crimes. Muitas pessoas cometem crimes e passam a utilizar drogas. Então, isso que a gente tem que entender. Então, existe uma relação criminalidade, drogas, mas é uma relação processual. Não necessariamente. Fala um pouquinho pra gente desse pacto de segurança que você falou no primeiro bloco. O que é exatamente? Como deve funcionar? O pacto de segurança, ele inclui diversos aspectos. Por exemplo, começa na família. A família deve sentar e conversar. Primeira grande área é essencialmente da família. Não tem como a polícia atuar, não tem como o poder executivo, o poder judiciário ou o poder legislativo atuar. A família tem que atuar, a sociedade. E aí são ações contínuas. Não importa mandatos, não importa quem é
o delegado-geral, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública. Isso tem que ser permanente. Então, as pessoas têm que sentar, as famílias têm que sentar, se aproximar, conversar e estabelecer que eles vão pensar por que eles estão no mundo. Então, qual é a razão de existir? O que eles vão fazer com a vida deles? Os jovens precisam pensar o que eles vão fazer com a vida deles. Se a vida realmente não tiver sentido e nós estivermos num oceano à deriva, num oceano infinito à deriva, a criminalidade vai sempre existir, vai ser sempre banalizada. E existe um acordo que a família pode fazer, por exemplo, assim, uma senha em caso de perigo? Esse tipo de coisa funciona? É difícil porque você pode funcionar com delinquentes não habituais. Então, com pequenos delinquentes, ela pode funcionar de alguma maneira. Mas se você for analisar quadrilhas especializadas, delinquentes habituais e contumazes que realmente têm toda uma estrutura de atuação, dificilmente vai funcionar. Dificilmente vai funcionar. Ainda que, claro, existam algumas medidas que podem minimizar os danos e possibilitar uma reação mais rápida e mais imediata até para comunicar à polícia. E essa questão das ligações que as pessoas recebem, falando que seu filho foi sequestrado, isso é um golpe muito comum que a pessoa acaba caindo. O que a pessoa deve fazer nesse momento, se ela fica na dúvida se pode ser real ou não? Tem 2 artigos do meu livro que eu trato só sobre o golpe do falso sequestro, porque foi muito comum no ano passado, ainda existe alguma coisa hoje, a tendência é de diminuição, mas ainda existe esse tipo de golpe. Eu trago 2 artigos dedicados só a isso. Primeiro, não passar nenhuma informação. Não passar nenhuma informação por telefone. A tendência é que as pessoas comecem aplicando esse golpe falando: seu filho está acidentado, eu estou aqui com ele, eu preciso do nome dele, e daí aparece uma pessoa falando atrás. Essa notícia inesperada, ela causa um impacto. E a pessoa perde realmente as condições de analisar a situação de maneira coerente. E daí ela acaba falando o nome do filho, acaba falando, mas ele estava indo para tal lugar, é com o carro dele, enfim, ela passa todos os dados que o criminoso necessita. Logo em seguida vem uma outra ligação, ou até na mesma ligação eles falam: não, é mentira, a gente está com seu filho sequestrado, você precisa fazer tal e tal depósito em tal banco, a gente quer agora, senão a gente vai matar ele. E a pessoa fica desesperada, uma notícia inesperada, ela não consegue tomar nenhuma atitude que seja coerente. Por exemplo, ligar para o amigo que estava ou deveria estar junto com o seu filho, para saber se está tudo bem. E se for um sequestro real, o sequestrador nunca vai falar para a pessoa não desligar o telefone? É difícil, novamente, porque a gente não consegue prever a mente do criminoso. E não existe um padrão único de atuação criminosa. Cada criminoso atua de uma maneira. E aí, novamente, a dificuldade da investigação policial, a dificuldade de se fazer segurança pública. Vamos falar então da terceira. Você acabou falando da primeira e da segunda coisa que são importantes para evitar os crimes. E a terceira, que é a repressão. Assim que o crime acontecer, primeiro a pessoa contar, né? Ir até a polícia para fazer o boletim de ocorrência, que muita gente não vai. Como eu falei, a gente precisa, eu divido a segurança pública, políticas criminais, a criminalidade nessas 3 grandes áreas, porque a criminalidade é uma colcha de retalho. E geralmente o que acontece? Nós escutamos falar: não, agora com a polícia comunitária ou com os moradores se reunindo ou com as famílias conversando, nós vamos solucionar o crime. Então se resolve segurança pública com educação. Também, mas é só a primeira grande área. Então, se a gente falar isso, o discurso não é completo. Então, primeira grande área, questões fundamentais, existenciais, questões de fundo. Medidas permanentes, principalmente pela família. Segunda grande área, prevenção situacional. Pode ter atuação tanto de todos nós, cidadãos, quanto da polícia, principalmente, a área do Poder Executivo, da segurança pública. É aí que a gente vai atuar com prioridade. E a terceira grande área, e aí sim, é depois que o crime ocorre. Então, de alguma maneira, depois que o crime ocorre, nós ainda podemos prevenir outros crimes. Como? Com uma investigação e uma punição célere e efetiva. Então, pouco importa se o crime é hediondo, se o crime não é hediondo, se é grave, se não é grave. O que importa é que a pena seja certa. Mais importante do que a gravidade da pena é a certeza de encontrá-la. Já dizia o filósofo Beccaria, em 1700 ele já falava exatamente isso. A certeza de encontrá-la causa mais impacto na prevenção geral da criminalidade do que a gravidade da pena. Então, se de 100 crimes apenas uma pessoa for punida, não adianta nada, ainda que seja punido de maneira exemplar. Agora, se de 100 crimes, 98 forem punidas, o desestímulo para delinquir é muito maior. Então, a gente precisa daí de uma polícia que investigue de maneira séria, rápida, que o Ministério Público também denuncie, que o Poder Judiciário tenha uma atuação também célere, rápida, para que ele seja condenado e cumpra a pena, a que ele for condenado, independente da gravidade da pena.
Delegado, o nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação. Vamos falar o nome do livro de novo, Diálogos sobre Segurança Pública, o fim do Estado Civilizado. A gente tem o seu site, né? E o site da editora que as pessoas podem saber como comprar. Isso? Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. E o programa de hoje fica por aqui. O nosso próximo Cidadania pode ser sugerido por você. Mande um e-mail para nós, cidadania.tvsinal@gmail.com. Obrigada pela companhia. Tchau.